Apresentação. Trata-se de uma nova edição de mais uma cintilante obra do emérito e divino autor. Traz em seu bojo ensinamentos não só sobre o tema que se destina, o fenômeno mediúnico do Pentecoste, como também mostra magistralmente a dinâmica de seu funcionamento com a narração de várias situações específicas de práticas mediúnicas. Através delas, o divino autor mostra como ocorre naturalmente o intercâmbio entre os dois planos da vida, entre encarnados e desencarnados. Aproveita em razão das múltiplas circunstâncias em que se envolvem os vários personagens para ensinar os fundamentos da doutrina pura do caminho do Senhor. É obra que não pode faltar à biblioteca daqueles que desejam aprender com real certeza, profundidade e solidez sobre o outro lado da vida. Fiat Lux, março de 2004. À guisa de introdução, resumo bíblico do batismo de Espírito ou Igreja Viva de Jesus Cristo. Profecias. Subiste ao alto, fizeste escrava a escravidão, tomaste dons para distribuíres aos homens, ainda aos que não acreditavam estar Deus entre eles. Salmos 67, 19. Enviarás o teu Espírito e serão criados, e renovarás a face da terra. Salmos 103, 30. Até que sobre nós se derrame o Espírito lá do alto, e o deserto se tornará em Carmelo, e o Carmelo será reputado como um bosque. Isaías 32, 15. Porque eu derramarei água sobre a terra sequiosa e rios sobre a seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. E eu lhes darei um mesmo coração, e derramarei em suas entranhas um novo espírito. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e dar-lhes-ei um coração de carne. Ezequiel 11, 19. E porei o meu espírito no meio de vós, e farei que vós andeis nos meus preceitos, e que guardeis as minhas ordenanças, e que as pratiqueis. Ezequiel 36, 27. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Joel 2, 28. Função missionária de Jesus Cristo. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Mateus 3, 11. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se for, enviar-vos-lo-ei. João 16, 7. O cumprimento da promessa. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e me sereis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Atos 1, 8. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. A vigência da Igreja Viva. 1. Igreja, à época, significava comunidade, não tinha o caráter sectário que adquiriu posteriormente.
E recebereis o dom do Espírito Santo, porque para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, quanto chamar a si o Senhor, nosso Deus. Atos 2, 38 e 39. E tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde estavam congregados, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus confiadamente. Atos 4, 31. Para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17. Estando Pedro ainda proferindo estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Atos 10, 44. E como eu tivesse começado a falar, desceu o Espírito Santo sobre eles, assim como também tinha descido sobre nós no princípio. Atos 11, 15. Entretanto, estavam os discípulos cheios de gozo e do Espírito Santo. Atos 13, 52. E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em diversas línguas e profetizaram. Atos 19, 6. Senão que o Espírito Santo me assegura por todas as cidades, dizendo que me esperam em Jerusalém prisões e tribulações. Atos 20, 23. A caridade de Deus está derramada em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 5. Por eficácia de sinais e de prodígios, em virtude do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e terras comarcãs até o Ilírico, tenho enchido tudo do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 19. As 9 manifestações fundamentais. E a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito, porque a um é dada pelo Espírito a ciência, a outro a sabedoria, a outro a fé, a outro a graça de curar as doenças, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das palavras. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12, em resumo. Assim faziam os primeiros cristãos as suas reuniões. 2. Reuniões. Parece ser o vocábulo mais adequado para biblicamente bem caracterizar o evento, ao invés de sessões. E assim as línguas são para sinal, não aos fiéis, mas aos infiéis. Porém as profecias não aos infiéis, mas aos fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar em um corpo, todos falarem línguas diversas, e entrarem então incrédulos ou infiéis, não dirão porventura que estais loucos? Porém, se profetizarem todos, e entrar ali um infiel ou incrédulo, de todos é convencido, de todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração se fazem manifestas, e assim, prostrado com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. Pois que haveis de fazer, irmãos? Quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos, tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de as interpretar, faça-se tudo isto para edificação. Ou se alguns têm o dom de línguas, não falem senão 2, ou quando muito 3, e um depois do outro, e haja algum que interprete o que eles disserem. E se não houver intérprete, estejam calados na igreja, e não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem todos só 2,
Ou 3. E os mais julguem o que ouvirem. E se nesse tempo for feita qualquer revelação a algum outro dos que se acham assentados, cale-se o que falava primeiro, porque vós podeis profetizar todos, um depois do outro, para assim aprenderem todos. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14. Temos aí citados aqueles textos bíblicos que falam diretamente à inteligência de cada um. Notificamos, entretanto, que somam para cima de 70 os textos que versam a respeito do Espírito Santo, sendo que todos se referem à revelação, ao intercâmbio entre os dois planos da vida. A série do céu, constituída de mais de 40 narrativas, comporta elementos informativos da mais variada ordem, pois os indivíduos que falam e tomam parte na mesma, quase todos foram vultos que viveram os acontecimentos bíblicos ou tomaram parte na fase restauradora, intervindo na obra grandiosa que culminou na codificação. Feito maravilhoso, porque exclusivamente destinado a orientar o novo surto mediúnico, surto que, por sua vez, não só teve por função neutralizar a obra nefasta do positivismo, como ainda preparar a humanidade em face da nova era do futuro ciclo evolutivo. Este livro, parte que é da série, escalona em seu curso de narrativa referências que remontam à sabedoria antiga, obrigando a compreender esta verdade. Todos os grandes reveladores foram grandes médiuns, ou grandes filtros da verdade, constituindo o Espiritismo a súmula histórico-fenomênica da caudal revelacionista, desse glorioso instrumento que desde os mais remotos tempos tem transmitido à humanidade as lições necessárias. Em face da grandiosidade religiosa, 3. Religiosa, esta palavra é utilizada pelo divino autor no seu verdadeiro sentido etimológico, que se origina de religare, isto é, de religação com o princípio emanador. Dele, a centelha divina é emanada, e a ele deverá retornar ou religar-se. Que o livro encerra por conter verdades às quais Jesus Cristo se acha diretamente ligado, fiz empenho em buscar os textos e as explicações, considerando graça de Deus ter podido contribuir com este humílimo esforço doutrinário, a fim de apresentar o livro que, a meu ver, a todos distribuirá um pouquinho de suave carícia espiritual, além de remeter ao leitor ao glorioso fenômeno do Pentecoste, ponto culminante da função missionária de Jesus Cristo. M.E.B.